Você já se perguntou o que realmente aconteceu com Noé após o dilúvio? Noé, conhecido por sua integridade, enfrentou um momento controverso de embriaguez. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre isso? Hoje vamos desvendar a verdade bíblica sobre a embriaguez de Noé, analisando os contextos e revelando interpretações surpreendentes que podem mudar sua percepção sobre essa história. Vamos explorar como essa narrativa pode oferecer lições valiosas de moralidade e fé aplicáveis à sua vida cotidiana. Mas, você já parou para refletir sobre o nascimento das civilizações africanas ou sobre as raízes da linhagem ancestral africana? Surpreendentemente, a Bíblia aborda as origens dos povos africanos, incluindo seus reis e rainhas. Segundo a Bíblia, após o dilúvio, Noé e seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, receberam diferentes bênçãos e responsabilidades para repovoar a terra. Jafé foi o pioneiro das terras que se estendem além do horizonte, até o que hoje chamamos de Europa e partes da Ásia. Ele carregou consigo uma bênção que ressoaria através dos séculos. Deus amplia Jafé, declara Gênesis capítulo 9, versículo 27. Esta profecia de expansão prefigura o esplendor das civilizações futuras. Sem, por sua vez, foi consagrado sob a bênção de Noé para dar vida à região que se desenvolveria no Oriente Médio. Dessa região, surgiram os povos semitas, tecelões de histórias e guardiões das sagradas escrituras hebraicas e árabes. O destino deles estava entrelaçado com o rico e vibrante continente africano, berço da humanidade, de onde emergiriam povos que, como o rio Nilo, nutririam as raízes das civilizações antigas e modernas. Esta distribuição de papéis pelo mundo foi simbolicamente marcada pelas bênçãos que Noé concedeu a cada um de seus filhos. Cada um foi designado para cumprir uma missão específica no renascimento da terra após o dilúvio, enriquecendo a diversidade étnica e cultural que floresceria nos tempos futuros. Quanto aos povos africanos descendentes de Cão e sua linhagem, eles foram os personagens principais e, por isso, serão o foco das nossas atenções no vídeo de hoje. Vale ressaltar que no capítulo 10 do livro de Gênesis, entre os versículos 6 e 14, é possível obter mais informações sobre a linhagem de Cã. Também conhecidos como povos camitas, o texto apresenta os descendentes de Cã: Cuxi, pai de vários povos africanos; Misraim, pai dos antigos egípcios; Puti, também conhecido como Futi; e finalmente Canaã, que é o pai dos cananeus, mas não dos africanos. Misraim, considerado o ancestral dos luditas e de outros povos do norte da África, incluindo os anamitas, leabitas, naftuítas, patruzitas e casluítas, é mencionado inicialmente. Dessas linhagens, surgiram os filisteus e os caftoritas, enriquecendo a diversidade cultural e étnica da região. Eles desempenharam um papel crucial na origem de várias nações, incluindo a Etiópia, contribuindo para a rica história do continente africano. O filho de Cam, Misraim, é tradicionalmente associado à antiga civilização egípcia. O significado de seu nome, interpretado como 2 terras ou 2 países, reflete a dualidade geográfica do Egito, dividido entre o Alto e o Baixo Egito. Outro filho, Puti ou Futi, é interessante porque seu nome vem da palavra que significa marco, e é uma referência ao criadores de casamentos tribais na África. Puti também é considerado o pai dos nativos líbios da Líbia. Essa linhagem e distribuição de povos ao longo da história mostra a riqueza e a diversidade das civilizações africanas, destacando seu papel essencial no desenvolvimento cultural e étnico da humanidade. Tal como acontece com vários outros povos africanos, Puti está ligado a algumas áreas da África. Embora sua relação exata com essas áreas seja um pouco mais difusa, vários estudiosos levantam a possibilidade de Puti ter ligações com comunidades da África. As menções bíblicas sobre Puti são menos exaustivas em comparação com outras genealogias. Já Canaã é frequentemente citado na Bíblia, mas é distinguido não como um precursor dos povos africanos, mas dos cananeus que se estabeleceram no que hoje conhecemos como Oriente Médio. Essa diferenciação é crucial para compreender corretamente a genealogia e evitar suposições incorretas sobre os povos africanos. É também vital compreender que Canaã não se refere apenas a uma pessoa,
mas também a uma região e a um grupo de povos, o que é muito importante saber. A relação da embriaguez de Noé com os povos africanos está principalmente ligada à interpretação histórica e cultural das escrituras bíblicas ao longo dos séculos. Segundo o relato bíblico em Gênesis, capítulo 9, versículos 20 a 27, após o dilúvio, Noé plantou uma vinha, fez vinho e se embriagou. Seu filho Cam viu a nudez de Noé e contou aos seus irmãos, Sem e Jafé. Quando Noé despertou e soube o que aconteceu, amaldiçoou Canaã, filho de Cam, dizendo que ele seria servo de seus irmãos. Essa maldição específica de Canaã tem sido erroneamente associada a todos os descendentes de Cam, que tradicionalmente são vistos como ancestrais dos povos africanos. Essa interpretação distorcida levou a concepções históricas errôneas, como a justificação da escravidão com base em alegações de uma maldição divina. Historicamente, essa interpretação foi usada para subjugação e discriminação racial, perpetuando estereótipos prejudiciais. No entanto, é fundamental compreender que a maldição de Noé foi específica para Canaã, e não para todos os povos africanos, ou todos os descendentes de Cam. Essa correção interpretativa é crucial para promover uma visão mais justa e precisa das Escrituras e para desmistificar noções prejudiciais sobre grupos étnicos. Além disso, os descendentes de Cam, como Cush, Misraim, Put e Canaã, são tradicionalmente associados a regiões que incluem partes da África, como Etiópia, Sudão, Egito e Líbia. Essas associações geográficas históricas foram posteriormente distorcidas para reforçar visões negativas e estereotipadas sobre os povos africanos. Entender a relação da embriaguez de Noé com os povos africanos envolve desfazer interpretações incorretas e reconhecer a diversidade e a riqueza cultural desses povos, sem associá-los injustamente a uma maldição bíblica que nunca foi destinada a eles como um todo. Após a história de Canaã, encontramos Cush, o primogênito de Cam, e portanto neto de Noé. Cush está intimamente ligado a territórios que hoje correspondem à Etiópia e ao Sudão, sugerindo que seus descendentes criaram as comunidades que antigamente se estabeleceram nessas áreas, incluindo os etíopes e os núbios. Curiosamente, o nome Cush tem sido interpretado como um termo que denota pele negra ou pessoas negras, possivelmente referindo-se às características físicas como o tom de pele mais escuro característico dos povos africanos. Dentre os filhos de Cush, destaca-se a figura de Nimrod, personagem de grande renome. Nimrod é mencionado no livro de Gênesis na Bíblia, conhecido por ser um poderoso caçador diante do Senhor. A menção de Nimrod é encontrada em Gênesis, capítulo 10, versículos 8 a 10, onde ele é descrito como descendente de Cush, filho de Noé. A Bíblia aponta Nimrod como o primeiro poderoso na terra e menciona que ele foi um valente caçador diante de Jeová. Por isso é dito, Nimrod, corajoso caçador diante de Jeová. O início de seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Desta terra, ele partiu para a Síria, onde fundou outras cidades além de Babel, que se tornou um centro significativo na história bíblica. O livro de Gênesis relata que o povo liderado por Nimrod decidiu construir uma torre que alcançaria os céus, conhecida como a Torre de Babel. Este ambicioso projeto foi interpretado como uma tentativa de desafiar a autoridade divina. Deus interveio, confundindo a linguagem de todos os habitantes da cidade, resultando na cessação da construção, na dispersão das pessoas ao redor do mundo e na multiplicidade de línguas faladas. Se você estiver realmente interessado no misterioso tema de Nimrod, seu domínio em diferentes terras e a construção da grande arquitetura de Babel, deixe-me saber nos comentários se deseja um vídeo completo e detalhado sobre esse tema. A história de Cam e seus descendentes é surpreendente. Sabemos que Cam é o ancestral de todos os povos africanos e do sul da Índia. Ele viveu uma vida muito longa, tendo nascido antes do dilúvio. A narrativa bíblica sugere que as condições ambientais eram diferentes e que as pessoas desfrutavam de vidas mais longas, podendo testemunhar até a quinta e sexta gerações de sua família e ascendência. Curiosamente, assim como Sem viveu aproximadamente 600 anos,
Acredita-se que Cam tenha vivido por volta dessa idade ou até mais. Embora não haja confirmação precisa de quanto tempo ele viveu, já que os textos bíblicos não mencionam isso, presume-se que ele alcançou a marca dos 600 anos como seu irmão. Várias teorias e lendas circulam sobre o local de sepultamento de Cam, filho de Noé. Essas narrativas variam em diferentes tradições e culturas ao longo do tempo, mas não se sabe com certeza onde está localizado o túmulo de Cam. Segundo algumas teorias e estudos, pode ser na região da Etiópia ou mesmo na Núbia. Outros afirmam que ele está enterrado na Mesopotâmia, na terra dos Sumérios. Porém, muitos concordam que o túmulo de Cam está na África, mais precisamente no Sudão, e não na Etiópia. Alguns até sugerem que ele poderia estar enterrado no Egito, o que é bastante intrigante e interessante, já que o Egito é um país cheio de mistérios, e descobertas de tumbas são constantes, mesmo milhares de anos depois. O livro dos Jubileus revela detalhes íntimos da vida de Cam e sua forte desaprovação pelas escolhas de seu filho mais novo, Canaã. Canaã decidiu se estabelecer nas terras de Sem, que mais tarde se tornariam Israel. Cam, acompanhado de seus outros filhos, não hesitou em repreender Canaã por sua decisão imprudente. A desaprovação foi profunda, pois Cam, Misraim e Cuxi instruíram Canaã a deixar aquelas terras e ir para a região designada para os descendentes de Cam, a misteriosa África. Essa desobediência lançou uma sombra sobre as relações familiares, criando uma narrativa marcada por tensões e decisões que moldariam o destino das terras entre os descendentes de Noé. Outro detalhe curioso levantado no livro dos Jubileus é que Cam foi responsável pela fundação da primeira cidade após o dilúvio, chamada Nael-Tama. Esta cidade, cujo nome homenageava a esposa de Cam, refletiu uma tentativa de estabelecer a civilização no meio das ruínas deixadas pelo dilúvio. Se este vídeo trouxe clareza para você, não esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. E se você tem vontade de criar o seu próprio canal, assim como o nosso, para conseguir levar a palavra do Senhor cada vez mais longe, clique no primeiro comentário fixado e aprenda, mesmo que você seja um completo iniciante. Para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Veja a história de Nimrod, o filho rebelde de Cush, e o construtor da Torre de Babel. Clique e acompanhe. Mais uma vez, obrigado pela atenção, e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.